Salve, senhoras e senhores! Mais uma vez conversando com vocês dentro do carro. Afinal, cara, esse final de semana aí pra mim foi bem corrido. Mas nós vamos falar um assunto que, cara, o Marcos Feliciano nesses Gideões meteu o pau nos desigrejados. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Porque, cara, ao invés dessa turma abraçar os 30 milhões de desigrejados que existe, eles não têm interesse nenhum, eles metem o pau. Sabe por quê? Porque os desigrejados acordaram para a realidade e entenderam que você pode ser membro, pode ser igreja, ou melhor, nunca deixou de ser membro do corpo de Cristo e nunca deixou de ser igreja fora das quatro paredes chamada instituição religiosa. Igreja é uma coisa, instituição, quatro paredes é outra. E eu fico indignado, cara, porque eu recebi várias perguntas a respeito desse assunto, se eu não vou falar nada, e eu vou comentar com vocês alguma coisa que eu sinto a respeito disso. Inclusive me aguarde, porque eu vou lançar um livro, cara, um e-book, se vocês me ajudar, para abraçar os desigrejados, porque você não vê igreja nenhuma abraçando o desigregado. E eu quero abordar nesse livro, nesse book, talvez aí que eu faça, como que você se defende desse tipo de pastores aí, te dá argumento para você mostrar que vida com Deus não é esse lixo dentro de quatro paredes aí, na histeria espiritual que eles chamam de Pentecoste, unção de Deus. Uma verdadeira palhaçada, em outras palavras. E deixa o seu like, seu comentário que é importante aí embaixo no decorrer do vídeo, e bora pro assunto do vídeo de hoje. Sempre me perguntam como é possível viver uma fé de forma livre das quatro paredes. Essa semana ainda estava conversando com um amigo meu por telefone e a gente entrou nesse assunto. Quando nós libertamos de uma espiritualidade baseada no medo, na culpa e na dependência das figuras humanas, começamos a experimentar o que muitos chamam de despertar espiritual. Em outras palavras, como se fosse uma jornada para fora daquilo que colocaram na nossa consciência que seria a presença de Deus ou a única maneira de você ter comunhão com Deus. Para você entender, é como se fosse uma consciência com a presença e a verdade interior sua. Isso é fora do controle de abusos de líderes espirituais que dizem que você não é nada se não tiver daquela forma que ele coloca. Primeiro, a gente precisa entender que nós precisamos ter uma conexão com o sagrado. Sem intermediários obrigatórios, a pessoa percebe que pode orar, meditar, contemplar, buscar o divino por si mesma. Essa liberdade gera uma intimidade real com Deus. Que essa geração que nós vemos, cara, não sabe o que é isso. Precisa ter um guia, um guru. E aí cai no erro, conforme nós vimos aí já acontecer, principalmente quem seguiu o Miguel. Essa liberdade, ela gera uma intimidade real, sem uma performance, sem barganha, sem medo, porque o sagrado deixa de ser um palco e volta a ser um encontro, que é isso que nós precisamos. Essa busca pessoal como ato de fé traz uma ideia de que a liberdade espiritual permite que cada indivíduo caminhe segundo a sua própria consciência, fazendo perguntas, lendo, explorando diferentes visões, não por rebeldia, mas por uma fidelidade à verdade. E isso é complicado, cara. Eu sei que tem muita gente que não consegue. A espiritualidade deixa de ser, nesse caso, um molde único e acaba virando um processo orgânico, que é muito interessante, criando em nós uma autorresponsabilidade e ética interior. Sem um líder controlando, a pessoa se torna mais responsável por suas atitudes. A ética vem do coração, não da vigilância, né? Aquela ideia do pastor estar o tempo todo ali buscando te colocar no caminho. Cara, tem que ser você. Tem que ter essa consciência de andar no caminho. Porque se você não tem isso, você não entendeu nada do que é vida com Deus. É isso que eu acho.
A ética vem do coração, não dessa vigilância. E isso é maturidade espiritual, em outras palavras. Fazer o bem, por exemplo, não por medo de punição, mas por amor ao outro, ao sagrado, algo que tem que fluir de dentro de você. Não fazer simplesmente porque alguém está te vigiando, pegando no seu pé. Infelizmente, viver vida para Deus hoje em dia, dentro desse contexto religioso, é assim: você vive por medo da liderança e não por vontade, coração transformado, vida transformada. Fora dessa bolha do culto ou da instituição religiosa que eu sempre falo aqui no canal, a espiritualidade se manifesta na vida real, na forma como amamos, como trabalhamos, como cuidamos um do outro e de nós mesmos. Liberdade espiritual não é isolamento, é integração, é perceber o divino no comum. E aí agora eu entro naquela ideia da comunhão, né, cara? Eu estou aqui de frente para o mar, até parei aqui porque eu estou em viagem, deixa eu mostrar para vocês. Por isso que às vezes eu fico olhando lá. Mesmo fora da instituição opressora, a pessoa pode buscar comunidades saudáveis, horizontais, onde todos aprendem juntos, sem hierarquias abusivas, aonde o diálogo escuta e não o medo e a manipulação que domina. Existe meio sim, e eu sou prova disso. Conversando com esse amigo essa semana, até ele ficou pasmo quando eu falei a respeito da minha vida de comunhão com Deus, como é que funciona na verdade. Por quê? Porque muita gente não sabe o que é liberdade espiritual. A liberdade espiritual traz paz. Ela não vem da obediência cega, meus amigos, mas de uma coerência entre o que se crê, o que se vive, o que se sente. Em outras palavras, o sagrado deixa de ser um fardo e se torna leveza, silêncio, fecundo, presença amorosa. Isso é temor a Deus, comunhão com Deus. A verdadeira liberdade espiritual não rompe com Deus, rompe com os agrilhões criados em nome dele, e ao fazer isso, muitas vezes nos aproxima ainda mais do divino, de forma mais profunda, mais honesta e mais viva, que é o que mais interessa. E a pergunta que eu faço para você: você sente isso? Ou está conforme o cara me perguntou aqui, como é que eu faço para viver? Ou para você parece um ideal distante e você ainda precisa seguir alguém? Comenta aí embaixo, por favor. A dependência de um líder religioso pode parecer à primeira vista uma segurança espiritual. Afinal, ele é visto, né, como alguém com mais experiência, mais intimidade com o divino. Ele está num outro nível. Alguém sabe o caminho, né? O caminho que você está seguindo, então você segue ele. Mas quando essa dependência se perpetua e se transforma em uma relação de submissão cega, ela pode se tornar uma prisão espiritual para você. Muitos líderes incentivam direta ou indiretamente a ideia de que o fiel precisa deles para acessar a Deus. Isso distorce a espiritualidade, pois cria uma hierarquia onde o crescimento depende de alguém que talvez não queira ver esse amadurecimento na sua vida acontecer contigo. Eles preferem te guiar para o resto da vida, como se fosse uma criança espiritual obediente, dependente dele para o resto da vida. E na maioria das vezes te explorando financeiramente, que é o único objetivo deles. O crescimento espiritual, meus amigos, ele nasce de uma dúvida, de conflito, de busca pessoal. Um líder que proíbe perguntas, que interpreta toda a inquietação como rebeldia, está mais interessado em controlar do que em conduzir você a Deus. E sem questionar, não há amadurecimento. Guarde isso. Bem pelo contrário, sem questionar, você acaba se tornando estagnado. E, cara, o que a gente mais vê são igrejas, pastores dizendo que a igreja é importante. Quando eu falo igreja, não estou falando da igreja de Cristo, tá? Falando do templo, de reuniões ali, cara, que não passam de verdadeiras reuniões totalmente hipócritas.
Em contextos onde o grupo é mais importante do que a consciência, o fiel troca sua autoestima espiritual por pertencimento. Ele pode até desconfiar de certas práticas ou discursos, mas tem medo de ser excluído daquele grupo, porque vai ser julgado, amaldiçoado, enfim, vão te taxar de rebelde. Você já sabe como é que funciona. Isso mantém o emocional da pessoa preso, mesmo quando o seu espírito pede para sair. E você fica preso ali porque o teu emocional está habituado a depender daquilo. E é comum que líderes que alimentam esse tipo de dependência se blindem por trás de um status de ungidão, né? Homem de Deus, não toque no ungido, que o único objetivo é torná-los longe de qualquer crítica. Isso não só limita a evolução da comunidade, como fere os princípios da maturidade, aonde todos devem crescer juntos, aprendendo um com o outro, que no final das contas essas coisas não acontecem, porque a espiritualidade está como controle e não como liberdade. No fundo, a espiritualidade ela deveria libertar a nossa vida, ela deveria expandir a consciência, conectar o ser humano ao mistério da vida, né? À ética, ao amor, mas quando é usada como ferramenta de manipulação, ela se torna o oposto disso. Em outras palavras, um mecanismo de controle sofisticado que usa o sagrado como algemas, como prisão. E, cara, eu te chamo você a refletir sobre isso. Porque é um ato de coragem romper isso. Quem desperta para essa realidade, ela vive um processo doloroso, mas necessário. Questionar um líder não é negar a fé, é muitas vezes afirmá-la de forma mais profunda e íntegra. É isso que nós precisamos entender. Você sente que está dependente, está mais associado ao medo, à comodidade, à falta de acesso às outras expectativas espirituais e acaba ficando preso para o resto da vida e não vivendo a liberdade em Deus, a vida com Deus. Existe vida espiritual fora de qualquer instituição religiosa. Existe comunhão com Deus fora das quatro paredes. Porque se você não acredita nisso, então rasga a tua Bíblia, cara. Porque eles pegam textos bíblicos somente para te aprisionar, que se não tiver ali, Marcos Feliciano falou agora no Gideões alguma coisa sobre isso, sobre o desigrejado, né? Que foi, cara, uma verdadeira palhaçada o que ele disse. Como que se igreja fosse o templo, fosse as quatro paredes. Igreja é muito além disso aí, cara. Eu vou lançar um livro para abraçar os desigrejados. Mas, cara, eu sei que eu vou ser linchado, mas eu vou lançar um livro. Se você quer que eu lance um livro a respeito disso, né, um e-book, sei lá, comenta nos comentários aí, porque no Brasil hoje, segundo o censo, tem 30 milhões de desigrejados. E ao invés deles abraçar os desigrejados, eles metem o pau. Todo pregador, pode ver, ele mete o pau. Por quê? Eles têm medo disso aqui, ó. Cai isso aqui, quando uma pessoa sai da igreja e descobre que tem vida com Deus fora de lá. Tem como ela ter comunhão como igreja, como membro de Cristo, fora daquela patifaria lá. Eles se apavoram, porque eles sabem que estão perdendo. Não é perdendo você porque você é uma bênção. É por causa disso aqui, meus amigos. Eu vou lançar um livro, cara, abraçando os desigrejados e dando para você compreensão e buscando uma forma de te ensinar a você se defender desse discurso ridículo, hipócrita desses pastores que só querem você dentro de quatro paredes da instituição deles porque você tem um dízimo e uma oferta para dar. Querem você dependente pro resto da vida. Mas existe vida para Deus fora disso tudo. E eu vou seguir meu caminho aqui porque eu preciso chegar em casa. Estou quase 200 quilômetros longe de casa.
coisa, meus amigos, a sua história, quem escreve ela é você. E não precisa ser em linha reta, porque a maioria das pessoas que andam em linha reta vive de hipocrisia. Essa é a verdade. Somos seres humanos, sujeitos a falhas, estamos lá em cima, horas lá embaixo, mas o importante é não se desligar de viver uma vida buscando Deus, viver para Deus, buscando o sagrado. Porque de aparência, dentro desse contexto que se acha que vive numa vida de linha reta, no final das contas é pura hipocrisia. Eu fui lá do meio e sei o que eu estou falando. É assim que funciona. Então aprenda a viver a sua própria história, independente do que você é, ou fez, ou faz. Um abraço, deixe seu like, seu comentário embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, verifica a sua inscrição, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.